Fala, campeão! Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Thiago Linhares aqui. Hoje eu tô com uma fera aqui na minha frente, meu querido amigo Bruno Arleu. Já já ele vai falar qual é o esporte dele. Enfim, Bruno, seja muito bem-vindo, cara. Realmente eu agradeço de antemão aí por você ter aceito esse desafio de a gente gravar esse nosso último bate-papo, essa última conversa sobre a importância do processo de coaching para você no seu esporte. Eu queria que você se apresentasse. Quem é o Bruno Arleu? Qual é o esporte? Onde é que mora? O que mais faz? Se puder falar aí. De onde é que está chegando de hoje? Onde é que esteve ontem? Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos amigos que acompanham o trabalho do meu amigo e coach Linhares. Sempre um prazer estar em mais uma sessão aí para nossa evolução aí individual, nesse processo contínuo de melhoria e evolução mental. Meu esporte na verdade, o meu time é o time arbitragem, né? Sou árbitro de futebol há 14 anos, sou árbitro da FIFA há 3 anos, né? Árbitro do quadro internacional há 3 anos, há 10 do quadro nacional, pertencente ao quadro da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e tenho 40 anos, morador do Rio de Janeiro, policial militar desde 2005, e nessa luta aí conciliando as atividades e fazendo o máximo esforço para servir ao futebol, né, junto com os companheiros árbitros, prestar o melhor serviço ao futebol e dar todo o suporte para os verdadeiros protagonistas desse esporte apaixonante, pentacampeão brasileiro, verdadeiro suporte para que nós possamos proteger o futebol, proteger o espetáculo, proteger os jogadores que são os protagonistas verdadeiros desse esporte. Que prazer, que privilégio ter você aqui comigo, Nerlio. Eu sempre peço para que Deus coloque as pessoas certas na hora certa aqui para mim, e Deus colocou um árbitro padrão FIFA aqui para a gente trabalhar 2022, 2023 juntos aí. E acredito que o seu Araújo, a dona Maria e a esposa Rosane aí tem maior orgulho de ter vocês aí da família deles. E, cara, o mundo, na verdade, a arbitragem precisa realmente de pessoas, de profissionais como você, né? Policial militar, um árbitro FIFA que legitima tudo na sua vida, um jogo, uma amizade, enfim. Arleu, vamos lá, meu amigo. Como é que a gente se conheceu? Como é que o Bruno Arleu, árbitro, chegou até o Thiago Linhares? Bom, primeiro eu comecei a entender com o passar dos anos a necessidade do fortalecimento mental para o efetivo êxito nessa profissão que eu escolhi exercer em alto nível. E, diante disso, eu comecei a buscar algumas referências na internet, nas redes sociais, e foi quando eu cheguei ao seu nome. Prontamente eu entrei em contato, você me recebeu muito bem, como sempre. Batemos um longo papo, recordo hoje, de mais de 40 minutos por telefone. Num primeiro momento, até um pouco receoso, né? Porque você recebeu uma ligação assim... 021. Nada, 021. Acho que você também, de imediato, conseguiu identificar da busca honesta e sincera que foi naquela ocasião. E 2 dias depois eu estava em Curitiba por ocasião de fazer um jogo, me recordo como se fosse hoje. E você foi até onde eu estava hospedado, me recebeu muito bem. Nós ali já tivemos o primeiro encontro e a primeira sessão do nosso treinamento. E desde então nós mantivemos contato aí online, fazendo essa teleconferência aí das outras sessões. E efetivamente colocando em prática todo o seu trabalho, que me ajudou e muito, vamos lá, quase de um ano que nós estamos aí realizando esse trabalho. Legal, cara. Arleu, então a gente se encontrou pelas redes sociais. Antes, né, aí você me liga, eu falei pra Ivana, é 21, esses caras aí do Rio de Janeiro aí,
Sei, não, cara, assim, juro pra você, peço desculpa, já pedi pra você desculpa, né? Mas deu tudo certo, mas enfim, aí a gente se encontrou, fui até o hotel, que é aqui do lado de casa, né? Alguns clubes, alguns árbitros ficam nesse hotel. Mas o Orleu, se você puder falar aí, dentro das suas limitações, né? Como é que você estava, irmão, que você me procurou? Como é que você era antes do treinamento mental? Eu sei sim que você faz um trabalho de psicologia, né? Um acompanhamento que, na verdade, o árbitro, todo cidadão, todo empresário precisa ter esse acompanhamento. E existem muitos tabus, muitos mitos sobre a própria psicologia, ou até mesmo sobre o próprio coach, ainda que por falta de não conhecer, ou ainda essa ausência de conhecimento mesmo, né? Não sabe o que realmente é a importância de um trabalho da psicologia, mas eu sei que você já fazia um trabalho como uma psicóloga, mas como é que você estava antes de a gente começar voltado para alta performance? Cara, na verdade, dentro da arbitragem, a gente divide, vamos dizer assim, 4 pilares, né? Que é o pilar físico, o pilar social, o pilar técnico e o pilar mental, né? E, de uma forma geral, a gente se preocupa muito, até porque é muito, é muito a essência da nossa atividade, nos preocupamos muito no pilar técnico, no pilar físico, e, obviamente, o pilar social vem junto disso. Só que eu percebi que o pilar mental ficava muito no empirismo, ficava muito na teoria, e eu precisava de algo mais concreto, mais a fundo, e foi então que eu primeiramente busquei um trabalho com psicólogo e vi que entre a psicologia e o coaching do esporte são coisas complementares, e aí eu imediatamente busquei esse trabalho com você e, graças a Deus, sempre ele nos coloca as pessoas certas nos lugares certos, nos caminhos certos, no caminho da correção. E mais uma vez ele me presenteou aí com o seu trabalho, e ali desde então, salvo engano, foi outubro, não me recordo, setembro, outubro do ano passado, Setembro. quando e foi quando efetivamente a gente começou esse trabalho de colocar no papel as nossas metas a curto, médio e longo prazo. E aí nós conseguimos visualizar mesmo, no papel mesmo, caneta e papel, do que eu quero, do que eu busco, do que eu almejo. E ali a coisa começou a clarear na minha mente. E diante dessa coisa clara na minha mente, a gente começou a trabalhar os fantasmas, trabalhar os medos, trabalhar a confiança. E aí, evidentemente, a coisa começou acho que não tem como dar errado, a coisa começou a dar certo, os resultados, principalmente em campo, retomaram, e de lá para cá, realmente só foi subida, muito, quando não a manutenção, mas realmente não demos passos atrás, e é assim que nós vamos continuar. Legal, cara. Então, assim, tinha alguns fantasmas, alguns medos, alguns conflitos aí, né, Arleu, de você, né? Com você mesmo aí. E aí já vinha fazendo esse trabalho com a psicologia, e aí a gente começa a focar no trabalho do desenvolvimento pessoal, mental, através de alguns objetivos, algumas metas. A gente começou a planejar esse passo a passo, estipular metas curtas, médio e longo prazo, e foi o que a gente fez. A gente fez um trabalho presencial e um trabalho online. Você percebeu alguma diferença, Arleu? Olha, Linhares, eu particularmente, é, grande diferença, eu sinceramente não percebo, porque você é um cara que realmente se envolve muito, dá todo o suporte, não só durante a jornada, mas também ali no telefone, no WhatsApp, praticamente 24 horas ao ponto de assessorar. Sou um fã, sim, do corpo a corpo, do presencial, mas verdadeiramente isso não é um impeditivo para que o trabalho de alto nível aconteça. E foi uma prova, você em Curitiba, eu no Rio de Janeiro, e foi absolutamente
proveitoso e exitoso esse trabalho, independente do presencial e do telepresencial. Eu acho que vale a pena a gente falar, né, Léo? Toda a sessão ela sempre foi e é documentada. Eu procuro sempre enviar material de apoio, algum dica de filme, dica de livro, algum texto retirado de alguma fonte bibliográfica, né? Sempre para trazer cada vez mais embasamento e sempre para fazer vocês, né, os esportistas, brilharem, porque realmente eu não sou a estrela é vocês, para vocês cada vez mais performarem e principalmente, né, Léo, tá bem, tá feliz, tá nesse estado de flow que tanto se fala, tá tranquilo, tá leve, indo até o final do jogo sem nenhum tipo de problema e com a mentalidade 100% concentrada sem diminuir essa performance. O que você começou a experimentar, Léo, nesse processo aí? O que começou a acontecer, então, com você? Por favor. Cara, você já citou, e eu ia falar sobre esse estado de flow. Esse foi um grande avanço, né? Você conseguir chegar a esse estado de flow e se manter nele é quando realmente você percebe que o que você busca ou o que você buscava, efetivamente você consegue atingir e efetivamente você consegue se manter e conseguir os resultados ao qual você busca, né? Superar o que eu já disse, desses fantasmas, receios, não só no esporte, falávamos mais cedo sobre as questões familiares, outras coisas que envolvem talvez as pessoas que só imaginam que o esporte é aquilo que está passando na televisão ali, talvez nesses 90 minutos que acontece, no meu caso, futebol, mas esquecem que existe toda uma vida por trás, todo mundo tem pai, mãe, esposa, filhos, né? Enfim, e passa por toda a dificuldade e as demandas que qualquer família passa, e é importante, sim, esse estado de flow, essa concentração máxima, para que você possa desempenhar a sua função na maior excelência possível, que é o que todo mundo que está assistindo o espetáculo possa desfrutar e admirar cada vez mais o esporte. Uma coisa, né, que você sempre trazia aqui para as sessões, né, Léo? No caso seu ali, o seu papel é realmente aparecer o menos possível, chamar menos atenção possível, ser o mais discreto possível, conduzir um jogo de uma forma honesta e íntegra. E vale lembrar aqui, né, Léo, nenhum árbitro sai de casa, né, Léo, mais do que eu para falar isso, acho que essa é a voz de vocês, nenhum árbitro sai de casa para querer fazer alguma coisa errada, prejudicar alguém ou ter uma má intenção, né? A grande maioria, né, Léo, se não quase todos, procuram sempre ser justos e honestos e como somos todos seres humanos, estamos às vezes sujeitos a errar. E como a gente comentou aqui, né, Léo, hoje, só para título de curiosidade, eu estou fazendo um mestrado, estou procurando alguns artigos e você já tinha me contado, né, relatado, né, como essa questão do erro, um erro pode desviar a carreira do árbitro, e como é importante você estar o tempo todo concentrado, porque é diferente do atleta que tem todo um contrato, no caso vocês, né, o contrato de vocês é o próximo jogo, né, então é alto nível mesmo, né, Léo, ali não tem muita chance. Realmente, cara, é uma exigência extremamente grande, o que você falou aí é muita propriedade. Ninguém sai de casa para trabalhar mal, e aí isso não engloba somente o árbitro, envolve o jogador de futebol, envolve o trabalhador, o policial, envolve o médico, envolve o dentista, enfim. Ninguém sai de casa, todo mundo quando acorda a cada dia agradece a Deus pela oportunidade de poder desfrutar desse dia, de poder fazer o seu melhor, e conosco não é diferente. Saímos sim com a vontade máxima de poder acertar nas pequenas, nas médias, nas grandes decisões e, acima de tudo, ao final da partida, se possível, ninguém nem lembrar do seu nome. Esse daí é o maior troféu do árbitro. Olha só, o maior troféu do árbitro é, se possível, ninguém lembrar quem foi o árbitro da partida, sinal que quando não lembrou, realmente funcionou. O que você experimentou durante esse processo, Arleão? Vamos lá.
Olha, Linhares, experimentei um avanço, cara, espiritual, um desfrutar desse estado de flow que eu já citei, o amadurecimento como homem, como árbitro, como filho, como marido, enfim, realmente, depois aí de quase um ano, eu me sinto muito mais fortalecido mentalmente. Isso me fez traduzir em campo resultados expressivos, essa tranquilidade, trabalhar a respiração, né? Trabalhar o foco, trabalhar a concentração, conseguindo dividir os objetivos a curto, como eu já falei, a curto, médio e longo prazo, né? E de pouquinho em pouquinho você olha a jornada e vê que realmente você conseguiu caminhar, conseguiu estabelecer no papel os seus objetivos semanais, quinzenais e mensais, e ao final você vê que você conseguiu cumprir, porque muitas das vezes a gente acaba planificando na memória algumas coisas, alguns objetivos, você acorda simplesmente numa segunda-feira e fala, eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas você não sabe por onde começar, como começar, se existe algum método que vá te facilitar a colocar isso em prática, mas efetivamente, quando você consegue estabelecer uma rotina, estar bem focado no que você vai realizar durante o dia, no final olha para trás e vê, nossa, cumpri, e assim tem que ser. E a sensação quando dá o check lá, quando cumpre aquilo que foi planificado, que foi planejado, Arnão? Não, aí é uma sensação maravilhosa, né? Que você vê que valeu a pena e você não perdeu tempo. Show de bola, Arnão. Como é que tá a tua motivação, meu árbitro FIFA? Ah, cara, muito grande. Motivação com grandes coisas estão por vir. E aí o foco é esse. Não olhar para o retrovisor. O que nós conquistamos. Isso daí servirá lá na frente, talvez, para a gente contar para os filhos, para os netos, para os familiares, mas não vai ser... Agora não é a hora de olhar para trás, é a hora sim de se fortalecer daqui para frente, sobretudo a vida do árbitro é muito assim, tendo que provar a cada jogo, porque você pode fazer 10 jogos bons e se realmente um não for bom, é esse um que vai ficar marcado. Então, ao revés, um mental fortalecido para aquele exemplo do elástico, para a resiliência, para tanto na vitória quanto no insucesso, você está preparado para rapidamente voltar ao seu status quo e manter o seu trabalho sereno, frio e exitoso. Legal, Arleu, que bom, né, ouvir isso de você, né, sobre o que você começou a experimentar, como é que você está aí, e saiba, é muito importante, talvez, essa conversa que a gente está tendo para quem for assistir, né, Arleu, para entender se tem um sonho, se tem um objetivo um dia de ser um árbitro, o que vai ver, o que vai encontrar, e a importância de estar literalmente com planejamento, ter uma meta, ter um planejamento, começar a agir, né, para ir subindo os degraus daí no seu caso, dentro da sua profissão, né, e nós estamos, né, firmes no teu propósito, no teu objetivo, não conquistamos, a gente já vai falar disso, mas eu quero saber, a gente falou aqui, Arleu, sobre objetivos, a gente falou sobre perfil comportamental, a gente falou sobre a roda do árbitro aí, a gente falou sobre pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, nós fizemos um exercício de feedback, a gente falou sobre os sabotadores, né, que aqueles monstros, né, ou fantasmas que às vezes passam pela gente, falamos sobre o estado de flow. Dessas ferramentas, Arleu, o que melhor funcionou para ti, meu irmão? Olha, duas coisas, Linhares, foram
na minha opinião, o ponto alto, né, dos nossos encontros. Primeiro, a abordagem, né, do perfil comportamental, de você entender quem você é. Muitas vezes você acha que sabe quem você é, mas quando você começa a ter ferramentas para trabalhar esse tipo de trabalho, você realmente começa a descobrir algumas coisas que não eram do seu conhecimento. Esse é uma coisa que me chamou muito a atenção e serviu para a gente, para nortear o nosso trabalho ali. Foi o primeiro passo. Se eu não me engano, foi na segunda sessão a gente já abordou isso. E depois, uma coisa que me chamou muita atenção foi esses pontos fortes e pontos fracos, onde você me sugeriu que eu fizesse contato com algumas pessoas dos mais diversos relacionamentos e que me apontasse os pontos fracos, os pontos a melhorar, né, os pontos a evoluir, e sem ponderar, sem questionar, única e exclusivamente recebê-los, agradecer, para que nós pudéssemos trabalhar em cima. E isso daí realmente me abriu um horizonte muito grande, porque às vezes a gente acaba expondo muito e escutando menos. E a partir do momento que você começa a escutar, você começa, às vezes, num primeiro momento, até receber um pouco daquela, entre aspas, crítica de alguém que pontuou alguma coisa para você, mas às vezes você respira e fala, nossa, tem razão. E é isso daqui que eu vou evoluir, é isso aqui que eu vou melhorar. E aí, não só dentro do campo, mas principalmente fora dele, me auxiliou muito. Legal, Arleu, essa questão do perfil comportamental aí, todo gestor, todo líder, todas as pessoas, casais, enfim, todo mundo tem CPF, todo mundo tem RG, todo mundo deveria saber qual é o seu perfil comportamental e saber qual é o perfil comportamental do seu subordinado, ou liderado, ou do seu par, ou do seu superior, enfim, para saber como lidar. A gente não pode, a gente tem que ser justo, íntegro e honesto com todos, mas o tratamento, né, Arleu, ele precisa ser de maneiras diferentes. Tem gente que a gente pode dar umas porradas, a gente pode desafiar, a gente pode apertar, e tem gente que a gente tem que trazer mais um feedback positivo, mais uma conversa não ameaçadora. E isso não significa que um é melhor ou que um é pior que o outro, mas são momentos, são tratamentos diferentes que exigem com pessoas diferentes. E se, no caso, o coach não souber ou não trazer essa ferramenta para dentro do trabalho dele, vai ser difícil, vai ser complicado, porque a gente dá para o peixe a isca que ele literalmente gosta, né? Não o que eu gosto, ou como a gente falou naquele dia, né? E o exercício de feedback, né? Eu sempre falo para vocês, não, nada aqui é obrigado ou obrigatório, só que ele dá um baita de um desenvolvimento, né? Ele dá um desenvolvimento muito grande, no qual a gente faz o perfil, onde eu trago a devolutiva, a gente faz o exercício da análise de SWOT, onde você tem o teu ponto de vista, e a gente traz as pessoas de fora, né, para falar. E quando o indivíduo está afim, está interessado e está aberto para receber esse feedback, cara, fecha um círculo bem perfeito. E é legal, né? Tem gente que a gente acha que é de um jeito, que ela nos vê de um outro, e a gente fez esse exercício contigo. Muito bom. E teve alguma ferramenta que você não curtiu, não gostou, que não te ajudou? Falou, pô, Linhares, essa aqui, pô, você arrumou alguma sessão assim nesse sentido, Arleu? Pô, Linhares, se tivesse, eu falaria sem problema algum aqui. Mas eu desfrutei e aprendi a cada sessão, cara. A cada sessão, eu acho que não teve nenhuma sessão que eu pudesse parar depois dela e falar, poxa, foram 2 horas aí de encontro. Muito ao contrário. E mais interessante é que após as sessões, quando você me manda pelo WhatsApp o material de apoio e documentado tudo aquilo que nós trabalhamos, né, as falas, os pontos que você elencou na sessão, você revive a sua sessão novamente. E é quase que um trabalho de massificação. E ali durante a semana, quando você a toda hora volta ali, abre o aplicativo e começa a olhar, e ali a massificar isso, é quase que você fazer
é quase que você fazer uma prova no dia da consulta, cometer alguns erros e aí depois você ir lá corrigindo os erros na semana subsequente. Que legal, rapaz, que legal. A gente chama isso na psicologia esportiva, no coach esportivo, a gente chama isso de cristalização, né? Quando fica cristalizado, você cria uma valeta neural, né, Léo? Não só simplesmente você está interessado durante a sessão, mas você como um bom aluno, um bom esportista, né, de alto nível, você revê, você volta e estuda, relembra, e aí realmente você massifica ou cristaliza, ou você cada vez mais vai criando essa valeta neural aí, entre aspas, para realmente concretizar esse aprendizado, mas não somente aprender, né, Arneu? Aplicar lá no dia a dia, na prática. Ô, Arneu, alguma pessoa notou algum tipo de diferença em você? Alguém falou alguma coisa para você, exceto lá o feedback? Assim, pô, Arneu, alguém comentou alguma coisa sobre isso com você durante esse nosso trabalho, meu amigo? Ô, Linhares, picotou o finalzinho. Só peguei o feedback e comentou do nosso trabalho. Desculpa. Alguém comentou alguma mudança ou que percebeu alguma mudança em você, assim, depois que a gente começou esse trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas mais próximas perceberam no convívio social, no convívio diário, perceberam. Nos jogos perceberam também. E nada mais é do que a reafirmação e a certeza do que foi feito, colher os melhores resultados, os melhores frutos. Bom, então, porque pai, mãe, esposa não vale, né? Mas teve pessoas de fora. Arleu, o que você deixou de fazer, cara? Não faz mais ou eliminou de uma vez por todas durante esse processo? E você citou aí, né, nos mais diversos trabalhos que nós fizemos, que foram os pensamentos sabotadores, né? E eu acho que esses sabotadores aí foram os grandes vilões que eu consegui eliminar da cabeça. E aí é difícil aqui dizer quais foram os sabotadores, porque a gente vai acabar voltando na nossa sessão, mas esses pensamentos negativos ou de insucesso, que te puxam para baixo, que ligam o gatilho e que fazem você realmente não desempenhar o seu melhor dentro da função que você está se propondo a fazer o trabalho que você exerce, seja no esporte ou na vida. Eu acho que foi o grande X do trabalho para que eu pudesse deixar de fazer essas coisas, deixar de pensar de algumas maneiras e poder estar tranquilo para focar onde de fato importava, de fato exigia para atingir a excelência. O que você fez? Ou o que a gente fez que mudou a chavinha? Deixou de ouvir esses pensamentos sabotadores? O que aconteceu? O que você fez aí? Porque, assim, isso é legal porque não existe uma regra. Cada um aqui tem uma estratégia. Se você pudesse compartilhar, ou o que você lembra, ou o que foi feito. A parte dessa eliminação, né, cara, foi você conseguir, dentro da sua casa, dentro da sua rotina, estabelecer justamente o oposto, né? Algumas coisas que te davam gatilhos para que você pudesse reforçar a sua confiança, para que você pudesse estar a todo momento conseguindo enxergar a sua meta a longo prazo, que foi essa a intenção do início do trabalho. E quando você consegue, ainda que esses pensamentos, por vezes, voltem a te atordoar, você conseguir alguns gatilhos para que você possa, de desvio de concentração, de desvio de finalidade, você consiga enxergá-los e tomar direção, que é a direção do trabalho. Legal, né, Arleu? Seja você árbitro ou até mesmo atleta de futebol, né? Ele tem esses pensamentos, né, sabotadores, né, que não tem medo de errar, não posso fazer isso, não posso, enfim.
A ideia não é pensar o que eu não posso ou o que eu não devo fazer. A ideia realmente é treinar a tua mente, o teu cérebro para o que você gostaria que acontecesse. Isso vai virando uma repetição. A gente muda esse foco da pergunta negativa para focado realmente no positivo, para o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, ou eu vou focar no que eu preciso fazer, literalmente, e aí todo esse campo fica focado no que eu preciso fazer. E aí o que eu não tenho que fazer, ele nem entra em cena. E a gente vai repetindo. Essas são questões de repetição. Você diminuiu os sabotadores. O que mais, Arleu? Além dos sabotadores? Há algumas rotinas inapropriadas que acabam te desviando o seu foco no dia a dia, seja um simples telefone, um simples tempo que você perde, que você pode estar produzindo. Enfim, são coisas da nossa rotina, Linhares, que por vezes já está tão habitual, né? Já se tornou um hábito e você não percebe. E não é tão simples, de fato não é tão simples você tirá-los. Por isso que é importante você estar documentando isso tudo, como você bem faz, que você documenta, que você cobra, né? Não foram raras as vezes onde você, na sessão que se iniciava a seguinte, você voltava, né? O início da sessão sempre foi voltar na anterior, o que nós trabalhamos. E aí, campeão, conseguiu cumprir isso, isso, isso? Olha, não cumpriu. E aí existia, sim, a chamada, mas e aí? O que você realmente quer? É isso que você não falou que ia cumprir? Por que você não cumpriu? Né? Então, não são só flores, né? E também você, como coaching, você sabe também o quanto é difícil, às vezes, por falta de tempo, por questões alheias à sua vontade que aparecem. Você não consegue cumprir o que você planeja, mas o mais importante é que, realmente, se você quer chegar a um objetivo final, você tem que estar disposto a, independente das dificuldades, superá-las diariamente e cumprir o que tem que ser cumprido. O Viktor Frankl, Arleu, no livro Em Busca de Sentido, ele cita o Nietzsche. O Nietzsche tem uma frase assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Você hoje tem um objetivo, você tem o porquê, ou os teus vários porquês do que você quer conquistar. E aí, quando você entende qual é o teu objetivo, tá bem claro. Quando você entende os teus porquês, né, Arleu? Você falou na fala anterior e talvez complementou um pouquinho agora de novo também. Você começa a enfrentar os teus monstros, os teus medos, e aí você começa a lembrar o porquê que você acorda tão cedo, dorme tão tarde, tá dormindo aqui, tá ali, e não para nunca, e aí as coisas começam a fazer sentido, você tem objetivos, metas, e as coisas todas começam a se entrelaçar, né, Arleu? E, Arleu, o que você criou, cara? O que você aumentou, elevou, potencializou? Não sei. A gente sabe que a gente diminuiu a questão dos sabotadores, alguns pensamentos negativos, né? O celular, outras coisas, né? A questão de foco que você falou. O que você criou, cara? Olha, Linhares, a grosso modo você acaba, eu diria, criei casca, né? De conseguir lidar com algum revés e responder isso o mais rápido possível. Procurar não internalizar determinadas coisas, buscar nos equívocos uma solução rápida para a evolução, para que eles não se repitam, e que na próxima oportunidade que você tiver, você realmente conseguir colocar em prática o seu objetivo final, que é o desempenho em excelência. Então, é você criar estratégias para que você consiga se blindar o mais rápido possível para exercer com excelência o que você está se propondo a fazer. E, acima de tudo, quando você consegue realizar isso e ter confiança, então criar confiança, dificilmente você vai baixar a guarda para qualquer insucesso ou até mesmo para qualquer sucesso. Porque é aquele negócio, né? O sucesso demais e, de repente, se você não conseguir voltar ao seu status quo ao mais rápido,
isso pode ser prejudicial lá na frente. Essa é a tal da resiliência? Sem dúvida alguma. Legal, né, Léo? E independente da situação, do problema, a gente entende, né, Léo, que a situação, que o problema, ele não te define. Ele não diz exatamente quem você é. E o problema, muitas vezes, pode ser uma benção na sua vida, disfarçada de problema, só que se você não tiver com a mentalidade apropriada, treinada, focado no positivo, você vai ver aquele problema e vai achar que talvez seja o fim do mundo. E você trouxe aí uma hashtag, independente do problema, hashtag foco na solução, cara. E o mais rápido possível. Eu não tenho tempo de ficar me lamentando, eu não tenho tempo de ficar chorando, eu não tenho tempo, no seu caso, como árbitro, dentro de campo, se eu errar, acontecer alguma coisa, eu não tenho tempo de ficar ali remoendo. Eu voltar ao básico, né? Return to basic, né? Como o Jordan fala no livro do Bernard, retornar ao básico para continuar em alta performance, em alto nível, e depois eu vejo e esquece, né? Assim como o jogador de vôlei, o futebol, retornar esse básico e focar na solução. Mas estamos falando bonito, hein, Arleu? Arleu, você tá com quantos anos mesmo, perdão? Estou com 40. Fiz 40 agora em fevereiro. Mas tá se sentindo com quantos anos, meu amigo? Tô me sentindo jovem, tô me sentindo... Não que eu seja velho, né? Mas mais jovem, sonhando, né? Buscando sempre objetivar algo palpável, concreto, confiando em Deus. Esse é o mais importante de tudo. E se agarrando na fé para que os sonhos se realizem e, acima de tudo, vivendo o presente, né? Esse é o mais importante. Não dá para a gente viver o passado e muito menos o futuro, o presente, né? É o aqui e agora. Mas não podemos deixar de alimentar sonhos que façam com que nós possamos pensar sempre no melhor. Em relação ao nosso sonho, ou nosso objetivo, a nossa meta, o quão a gente não conquistou ele ainda, porque a gente está no prazo, mas eu queria saber o quão próximo nós estamos dele, Léo, sob a tua ótica, sob o teu ponto de vista. Olha, eu diria que nós já passamos da metade do caminho. Já passamos da metade do caminho porque, efetivamente, eu acredito que nós temos grandes passos, grandes e proveitosos passos aí desde quando nós iniciamos o trabalho, e já passamos da metade do caminho. Ainda falta bons quilômetros, mas bem menos do que faltava. Estamos próximos, mas bem menos do que faltava, e já passamos a metade aí, certo, Arleu? Que legal, cara. Ô Arleu, e o que mudou na sua vida, fora a arbitragem, até mesmo na sua profissão de policial militar? O que mudou na sua vida, cara, depois desse processo? Olha, Linhares, na verdade, você estando fortalecido mentalmente, confiante, feliz, tudo funciona, né? E aí é uma engrenagem, nada é solto, é difícil você, na tua vida familiar, estar na sua plenitude se a sua vida profissional não anda bem, é difícil a sua vida profissional andar bem se a sua vida familiar, então é tudo um equilíbrio. E quando você consegue esse equilíbrio mental, ser forte mentalmente, e as coisas começam a dar certo, aí, cara, tudo anda, tudo... Ainda que a dificuldade apareça, você consegue superá-las, você consegue manter a positividade, você consegue agir de uma forma para frente, sem olhar o retrovisor, como eu disse mais cedo. E aí, cara, você consegue se fortalecer enquanto homem, e o dia a dia vai fluindo de forma proveitosa, de forma a você acordar disposto, acordar de manhã cedo, realizar o seu treinamento de forma proveitosa. E aí depois tudo anda. Tudo anda, rapaz.
que você tem aprendido, Arleu? Ou o que você aprendeu nesses tempos que a gente ficou quase um ano junto aí, desde mês 9 aí, quase um ano. O que você aprendeu, cara? Eu nunca perguntei isso pra ninguém sobre esse encerramento. O que você aprendeu, cara? Isso tudo aí. Linhares, eu não vou dizer aprendeu, né? Porque eu sempre confiei em Deus. Sempre confiei. Então, não vou dizer aprendeu. Mas primeiro é isso. E é isso que tem que ser. Ponto. E depois, cara, eu aprendi que o pilar mental, cara, hoje eu atribuo ele, desses todos que eu elenquei na minha atividade, físico, técnico, social, eu coloco ele no primeiro lugar. No primeiro lugar. É difícil, eu acho que é muito difícil você não desempenhar, obviamente, que ninguém está dizendo aqui, que é você não fazer o que você tem que fazer nos outros. Mas você estando mentalmente fortalecido, mentalmente confiante, você dobra o teu desempenho nos outros. Você consegue dobrar. Então, essa parte mental que eu internamente dizia que era uma mata virgem na minha vida, eu pude conhecer mais próximo, tenho muito a conhecer ainda, pretendo muito fortalecê-la ainda e não me vejo, eu acho que o pilar mental é vida, né? E eu acho que é ele que está pautando, que pauta e que vai pautar o passo final, o grande passo, os grandes objetivos. Não é à toa o seu sucesso, né, Arleu? Quando você reconhece, né, que o que eu tenho aprendido é realmente tudo por Deus, né, Arleu? E essa é uma base de sucesso de grandes pessoas, de grandes empreendedores, mas não necessariamente de cifras ou de resultados, né? Nem necessariamente de grande glamour, mas a pessoa não necessariamente precisa estar exposto à mídia, mas quem tem Deus, né, Arleu? Cara, o que falta? Não falta mais nada. De que terei falta? Aí você tem o Deus ao meu lado, né? E aí você traz a segunda coisa, né, sobre o pilar mental, nessa parte física, técnica e social, né, de vocês. Mas a Bíblia também fala, né, Arleu, para a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, pois a nossa vida é dirigida pelos pensamentos. Então, se a gente não tiver bons pensamentos, não tiver uma mente renovada, como fala Pedro, se a gente não pensar nas coisas boas, nas coisas que agregam valor de tudo que é bom, a gente provavelmente vai ter um desvio de rota ou alguma dificuldade, algum problema. Mas que legal, cara, muito bom. Ô, Arleu, me diz uma coisa aí. E a importância, então, do coaching esportivo. Como é que você vê a importância desse trabalho? Olha, Linhares, eu acho fundamental, cara. Por mais organizado que você seja, é diferente você conhecer esse trabalho. Sugiro para quem não conhece que conheça. Lembro como se fosse hoje, da primeira vez que você me encontrou. Você me deixou muito à vontade de fazer a sessão e disse a mim, olha, se você não for o que você imagina que seja, não for o que você pensa que seja para você, a gente para aqui e eu não vou te cobrar nada. Então, mas não teve como, cara. Quando eu fiz a primeira, eu falei, é isso que eu quero. E a cada sessão realmente foi uma evolução, como eu já disse. Então, eu acho um trabalho, um trabalho que é novo para mim. Eu realmente não sabia que era trabalho complementar à terapia. E aí você me apresentou, você me explicou. E hoje, eu, de carteirinha, posso dizer que é um trabalho complementar, tanto que eu continuo fazendo terapia. E, bom, só referências positivas e parabéns, cara, pelo teu trabalho, parabéns pela pessoa que você é, pelo profissional, amigo aí que se tornou. Realmente me ajudou muito a evoluir. Eu tenho certeza que nesse quase ano aí que nós estivemos juntos, cara, se eu olhasse para trás, aí sim, olhar no retrovisor, eu acho que eu sou realmente uma pessoa privilegiada e evoluída do que desde quando nós começamos o nosso trabalho.
É legal isso, né, Léo? Porque eu não tenho nenhuma vaidade em dizer que eu sou melhor ou algo parecido em relação a psicólogo, a terapeuta. Muito pelo contrário, você agrega ainda, né? E tem sábias as suas palavras quando você fala que o psicólogo, o terapeuta, realmente, quando trabalha junto com o coach esportivo, tende a dar sucesso. E nós não somos melhores, somos realmente trabalhos distintos, diferentes, e realmente eu não posso entrar nessa via aí do tratamento, da coisa da psicologia clínica, realmente que ele é o profissional habilitado, mas eu posso sim, né, trazer você para uma nova visão, para um novo prisma, focado no positivo, focado numa meta, planejar, a gente como realmente um coach, um treinador, algumas cobranças na sua devida proporção e algumas correções também. E aí isso aí realmente tende a dar certo e eu também sou muito grato por ter você como meu cliente aí, rapaz. E se já imaginou se a gente não tivesse se conhecido, Orlão? Cara, teria perdido uma boa oportunidade de dar um grande passo nos meus objetivos. Por que você recomendaria? Eu sei que você já falou aí do Thiago Linhares, mas é a pergunta que eu sempre faço aí. Por que você recomendaria aí o Thiago Linhares, então, Arleu? Para um amigo seu, para um outro árbitro, ou para um atleta de futebol, seja profissional ou de base, ou de outro esporte, né, cara? Eu recomendaria porque vai te ajudar a primeiro se conhecer, mapear as suas ações, desvendar algumas características que não são do seu conhecimento, vai te fazer encarar as inseguranças, os receios, os medos de frente, vai te fazer ter confiança em você mesmo, em cima justamente desses medos, desses receios que porventura apareçam na sua tanto na vida pessoal quanto profissional. E efetivamente evoluir como pessoa, como desportista. Acho que vale muito a pena, valeu muito a pena, e eu recomendo 100% para as pessoas que tenham a curiosidade e o objetivo de crescer individualmente, seja ele pessoal ou profissionalmente. É tudo merchan, hein, Arleu? Essa aí vai pra rede social, hein, rapaz? Ô, Arleu, que legal, cara. Obrigado pela moral. Saiba que você tem meu total respeito e admiração. É, te agradeço imensamente por ter aceito essa última conversa sendo gravada. A gente fazer uma avaliação e também deixar registrado para você, para dona Rosane, depois assistir aí com calma, né? Para ela dar a chancela e a nota dela também, que é importante. E aproveitando, se você, eu gostaria que você deixasse, se você tivesse interesse, de deixar mensagem para alguém, para quem quer ser árbitro, para algum esportista, não necessariamente para o Thiago Linhares, o Thiago Linhares já foi, fica tranquila, ou para você mesmo, qualquer mensagem que você gostaria de deixar aí, Arlio, para ficar registrado aqui na memória nossas aí. A mensagem é que, como eu já disse, confie em Deus, tudo no tempo dele. Por vezes a gente acaba querendo antecipar alguns processos. No final, as pessoas são meros executores da vontade dele. Tudo no seu tempo. Faça apenas o seu trabalho. Faça apenas a parte que lhe compete. Porque fazendo a parte que lhe compete, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai conversar com ele naquele momento mais íntimo e ter a certeza que você está trabalhando como tem que trabalhar, que você não deixe lacunas para que ninguém possa justificar qualquer escolha ou qualquer direcionamento na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E a partir do momento que você consegue preencher tudo o que lhe compete, todas essas lacunas, você com certeza vai ser uma pessoa, vai ser um profissional realizado. E lá na frente você vai olhar para trás, ainda que a sua meta que você colocou lá no papel
ainda que essa meta ela não chegue, você vai ter a certeza que o processo valeu a pena, que o caminho que você percorreu valeu a pena, que você desfrutou, que você aproveitou, que você sorriu, que você chorou, mas que Deus fez o melhor para você. Seria essa a mensagem. Muito bom, Erleu. Nos vemos em 2030, Erleu. Amém. Senhoras e senhores, esse é o filho do seu Araújo que está recuperado, graças a Deus, né, Erleu? Filho da Dona Maria, o esposo da Rosane, o carioca da Gema, é isso? É isso aí. Que legal, Erleu. Muito obrigado de coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, cara. Que realmente você possa ser uma bênção na vida das pessoas, desses outros árbitros, do seu pelotão, dos atletas, e que realmente Deus tem grandes planos e grandes sonhos para você. Não é à toa que a conversa de hoje aqui, né, eu coloquei como título Sonhando Alto. E tem que sonhar alto mesmo, né, Arnão? Tem que pensar grande, porque o céu é o limite, rapaz. Isso? Amém, meu amigo. É isso aí. Prazer todo falar com você novamente. Um abraço e até a próxima. Gente, se você gostou, se você curtiu desse nosso vídeo, desse nosso bate-papo aqui com o árbitro Bruno Arleu, ó, deixa seu like, deixa seu comentário aí, escreve aí o que você aprendeu aqui. E esse foi mais um bate-papo aqui com o Bruno Arleu, Sonhando Alto, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!